Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Qualidade Sem Limites. Esse é o canal onde nós conversamos, trocamos ideias e postamos vídeos com assuntos relacionados a sistema de gestão de qualidade implantado nas diversas empresas, nos diversos segmentos. Hoje nós temos uma aula nova, vamos falar de mais uma ferramenta muito importante dentro da qualidade, mas antes de iniciar, peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal possa se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar, enfim, faça suas configurações, toque no sininho para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, o YouTube possa te avisar que tem um conteúdo novo no ar e você possa ficar bem informado de tudo aquilo que nós tratamos aqui, de tudo aquilo que nós compartilhamos com vocês. A ferramenta que nós vamos aprender hoje é o checklist, também conhecido como checklist de verificação. Checklist é uma das 7 ferramentas da qualidade. É uma ferramenta que é bem simples, mas é de muita importância dentro de um sistema de gestão de qualidade numa empresa. O checklist ele nos ajuda a fazer as diversas etapas que nós fazemos repetidamente e sem deixar que nada escape, sem deixar que nada deixe de ser verificado. Por exemplo, quando você chega num posto de gasolina para abastecer, a primeira pergunta que o frentista faz para você é: completa? Muitas vezes você fala completa ou coloca uma determinada quantia de dinheiro. A segunda pergunta que ele faz para você: água e óleo, tá tudo ok? Então veja, isso é um checklist que o frentista é treinado para fazer as perguntas para o seu cliente. Primeira pergunta sempre, completa. Segunda pergunta, água e óleo estão ok? No caixa é a mesma coisa. Sempre que você vai passar alguma coisa num caixa, seja de um supermercado, de uma loja, de um posto de gasolina, hora que fecha a conta para você pagar, sempre o caixa ele olha para você e fala: mais alguma coisa? Deseja algo mais? Então tudo isso é um checklist que as pessoas são treinadas para fazer dentro do seu trabalho para que nada fique para trás. O checklist ele é uma ferramenta simples, ele é composto de algumas questões, não é? Então eu tenho questões variadas, depende da aplicação que eu vou usar no meu checklist. E para cada questão que eu elaboro para o meu checklist, tem sempre 2 respostas. Pode ser sim ou não, pode ser ok ou não ok, pode ser aprovado ou não aprovado, ou aprovado e reprovado, pode ser conforme ou não conforme, pode ser tem ou não tem, vazio ou cheio, certo ou errado, etc, etc, etc. As respostas, elas sempre vão depender da minha questão, da minha pergunta. Então, diante de uma determinada pergunta, eu tenho no meu checklist que responder. Sempre uma resposta ou outra resposta contrária. Dessa maneira, o checklist ele vai introduzir no nosso processo uma ferramenta e um histórico, um registro que faz com que, se nós tivermos um determinado problema dentro do nosso dia a dia, do nosso processo, nós temos o checklist para verificar se esse problema iniciou, de repente, no início da produção, no meio da produção, na troca de turno. Então o checklist ele nos dá essa informação muito importante para quando nós vamos avaliar algumas causas de não conformidade. Vamos à prática. Por exemplo, aqui nós temos um checklist de produção. Então numa tabelinha simples de Excel, nós colocamos lá o logo da empresa, o título do documento. Este eu estou chamando de checklist de produção. Eu tenho aqui os pontos de verificação e as respostas. No caso aqui eu escolhi sim ou não,
de acordo com as questões que eu coloquei aqui. Por exemplo, primeira questão. Digamos que esse checklist de produção ele vai ser usado a cada troca de turno. Então o operador do primeiro turno ele chegou na máquina para poder trabalhar, ele preenche o seu checklist. O operador do segundo turno, quando chegar, ele vai preencher o seu checklist do seu turno. E o operador da noite do terceiro turno, quando chegar e for iniciar a sua jornada de trabalho, também vai preencher o seu checklist de produção. Então eu cheguei de manhã, primeiro turno, pego o meu checklist e começo a preencher. Primeira pergunta: a máquina está limpa? Sim ou não? Essa pergunta ela vai me ajudar a garantir se o turno anterior deixou o local de trabalho organizado e limpo. Segunda pergunta: a peça padrão está disponível? Digamos que eu tenho lá uma peça padrão de comparação para que todas as peças que estão saindo da máquina eu possa comparar com ela. Essa peça padrão ela está disponível? Então ela vai me ajudar a definir se no início do meu turno eu estou com os parâmetros de qualidade aqui. Sim ou não? Terceira pergunta: os parâmetros da máquina estão conforme? Então eu vou pegar a minha folha de processo, olhar no painel, nos parâmetros da máquina e comparar. Ver se a velocidade está ok, ver se a pressão está ok. Então vou verificando os parâmetros da máquina e assinalo se estão conforme ou se não estão conforme, né? Se sim ou se não. Quarta pergunta: equipamento de medição está disponível? Sempre que eu tenho uma produção de uma determinada peça, geralmente eu tenho que fazer a medição dessa peça de tempo em tempo. De meia em meia hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, enfim. Porém, para eu fazer essa medição, sempre eu tenho que ter um equipamento de medição disponível. Ou é um dispositivo passa-não passa, ou é um paquímetro calibrado, um micrômetro calibrado. Então, o equipamento de medição para que eu possa fazer o acompanhamento do meu processo está disponível? Sim ou não? E a última pergunta aqui: existem embalagens suficientes para que as peças que estão saindo da máquina eu consiga embalá-las com qualidade? Sim ou não? Finalizando, eu tenho aqui um campinho de observações. Digamos que dentro dessas 5 perguntas eu tenho alguma que não, eu posso colocar alguma observação aqui. Do lado de cá eu tenho o responsável, que é a pessoa quem está preenchendo o checklist, a data e o turno. O checklist ele pode ter mais do que 5 perguntas? Pode. Pode ter menos? Também pode. Depende da sua aplicação e qual o objetivo que nós vamos usar esse determinado checklist. Gerando esses registros diariamente, seja no nosso processo de produção ou administrativo, nós teremos um histórico para que nós comecemos a coletar dados para gerar alguns indicadores de qualidade. Indicador de qualidade é um outro vídeo que nós vamos gravar aí, para que a gente entenda bem o que é. Mas aqui o checklist ele nos ajuda a gerar esses dados que vão nos dar indicadores de como está o nosso processo. Então é isso, pessoal. Checklist é uma ferramenta fácil, básica, mas muito importante. E usada de forma adequada, ela traz resultados excelentes dentro de um sistema de gestão da qualidade dentro das empresas. Lembrando que esse registro ele vai nos auxiliar quando a empresa quer implantar uma certificação ISO 9001, ou uma certificação IATF, ou uma certificação ISO 14001. Então o checklist ele vai nos auxiliar
desta forma. Ok? Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com mais pessoas, dê o seu like, dê sua sugestão, se quiser, pode também colocar o seu comentário aí embaixo, porque aqui a qualidade é sem limites.